O Flamengo já paga 1,6, Fabiano. O que, é que você acha? Favorito, né? Eu já acho um odd bem interessante, tá? Acho que o Flamengo... Assim, tem um jogo até difícil, né? Contra a LDU, né? Na próxima rodada da Libertadores. Aí não sei até que ponto pode poupar, mas o Flamengo até já deu uma leve poupada, né? Contra o Juventude. Os clássicos, tá? Vamos começar por Vasco e Flamengo, né? O jogo que, apesar do mando ser do Vasco, vai ser no Maracanã, né? O Vasco até teve a intenção de mandar em São Januário, mas a polícia falou, nananina não, vai ser no Maracanã. Jogo sábado, 6h30. E aí? Acaba tirando uma força aí que o Vasco poderia ter, né? Porque aquela vez, eu não vou nem dizer hoje, né? Nos últimos anos, a discrepância de Vasco e Flamengo é uma coisa absurda. Salvo engano, é cerca de, nos últimos 30 jogos, o Vasco tem 2 vitórias. É um absurdo desse. Realmente aí é inacreditável, ainda mais o Flamengo de 6-0 aí empolgado, né? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor aí o momento das duas equipes. Ainda tem um ponto em que o Vasco vem de uma derrota, né, velho? O momento recente das equipes é bem discrepante. O Flamengo quase o dobro aí. Pedro voltando, ainda tem essa questão. Marcou 2 gols aí no último jogo. E o Flamengo que é o líder do campeonato, né, velho? 10 pontos marcados, não perdeu nenhuma, 3 vitórias e um empate. Tem um saldo bem melhor até do que o vice colocado aí, que é o Palmeiras. E o Vasco ainda tá relativamente bem ali, né? Tá em sexto, 6 pontos. O Vasco que ganhou as 2 partidas em casa e perdeu as 2 fora. Agora, aí é onde está a questão, né? Ele venceu as 2 em casa em São Januário. Esse jogo ele é mandante, mas o jogo não vai ser lá. Então isso, acho que isso pesa muito, viu? Bastante. Até porque o Maracanã é a casa do Flamengo. Até pode ter mais torcida do Vasco, mas o Flamengo joga lá todas as partidas, né? Pois é. Bom, o Vasco venceu as últimas em São Januário, perdeu as últimas fora, né? Perdeu 2-1 do Ceará, jogou mal, viu? Até botando a Sul-Americana na conta, é curioso isso aí, né? Os últimos 6 jogos, ele venceu as 3 em São Januário e não venceu fora de casa. Eu acho que é muito sobre o Vasco. Um ponto que a gente pode destacar, velho, é que o ataque do Vasco funciona, né? Tem um Verratti que é uma coisa inacreditável. O que esse cara faz de gol de cabeça é uma coisa absurda, né? Seria um dos melhores cabeceadores aí do futebol brasileiro, sem dúvidas nenhuma, tá? Enfim, nesse recorte aí dos últimos... Pô, a gente pode até lastrar mais, né, velho? Desde esse jogo aqui contra o Nova Iguaçu, ó, são 8 jogos consecutivos que o Vasco só não fez gol em uma, tá? Que foi a derrota por 3-0 para o Corinthians, que ele foi meio que com o time reserva. O que é curioso, né? O Fábio Carelli não tinha muito esse estilo de... Geralmente era um golzinho só, dava uma segurada. Ofensivamente o Vasco tem funcionado, né? Mas o sistema defensivo deixa muito a desejar. Inclusive João Vitor muito criticado nesse jogo. Os últimos jogos entre Flamengo e Vasco, a gente já teve alguns nesse ano, né? E o Flamengo venceu todos, né? Tivemos 3 esse ano, o Flamengo venceu os 3. Muito bem. Vamos ver aí... E ano passado teve 6-1, né? Aqui, ó. Isso, 6-1. Pois é. Vamos agora ver o Vasco, né? O Flamengo, né? Que vem de uma boa sequência, 2 vitórias seguidas contra gaúchos, né? Grêmio fora e Juventude em casa. Aí teve aquele tropeço ali contra o Central Córdoba, que serviu para o time acordar, né? Nos outros 2 jogos já deu uma boa resposta. Venceu o Vitória fora, venceu o Deportivo Táchira, Libertadores fora. Empatou com o Inter, né? Jogo difícil na primeira rodada. E no Campeonato Carioca, os últimos jogos ali, foi campeão sobre o Fluminense. Pois é, só tem uma derrota que foi essa contra o Central Córdoba, né? É uma das 2 únicas derrotas que Felipe Luiz tem desde que assumiu aí o comando da equipe. Pois é, uma equipe muito sólida, difícil de vacilar, vacilou aí de fato contra o Central Córdoba, mas quando a gente acha que, será que o Flamengo agora vai dar uma desandada? Outra coisa também, o fator Bruno Henrique aí para esse jogo contra o Juventude, né? Teve a polêmica pré-jogo, isso aí poderia acabar afetando aí o fator emocional do Flamengo, que nada, 6-0. Então, é isso, vamos que vamos para o nosso Momento Bet Nacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds, porque o Flamengo já paga 1,6, Fabiano. O que, é que você acha? Favorito, né? Eu já acho um odd bem interessante, tá? Acho que o Flamengo... Assim, tem um jogo até difícil, né, contra a LDU, né, na próxima rodada da Libertadores. Aí não sei até que ponto pode poupar, mas o Flamengo até já deu uma leve poupada, né, contra o Juventude. Nem foi o Dela Cruz já jogou, o Léo jogou. Já deu a... Foi, deu uma mais Bruno Henrique no banco, né, começou no banco. Então, talvez, acho que o Flamengo vai para ganhar. E vai, eu acho, com o que tem de melhor. Cara, vamos lá. Eu acredito que pela questão do valor, o custo-benefício, eu vou destacar aqui ambas marcam, tá? Porque eu acho que é uma boa pedida. E o Vasco tem feito muitos gols, né? E normalmente nos clássicos até também consegue deixar o seu gol. Mas ainda assim eu tenho meu pezinho atrás, tá? Eu prefiro muito mais confiar na segurança do Flamengo do que confiar que o Vasco vai conseguir deixar seu golzinho. Mas pela odd eu vejo valor. 2,11 está uma odd muito atrativa, então fica aí o destaque. Mas... eu acredito que a vitória do Flamengo ainda é custo-benefício melhor, né? É mais seguro, por mais que seja um clássico, é uma disparidade muito grande hoje entre Vasco e Flamengo. Se o jogo fosse São Januário, eu já teria mais meu pezinho atrás. Talvez eu penderia mais para o ambas marcam. Mas o jogo é no Maracanã, velho. Então, a vitória do Flamengo, ao meu ver, é a melhor pedida aí, pagando 1,6. Muito bem, 5 então aí na vitória do Flamengo contra o Vasco. Nossa dica aí para esse duelo pelo Campeonato Brasileiro.